A data de hoje é o início da nossa 34ª Semana Espírita, coincidindo hoje com o desencarne de Allan Kardec, o nosso codificador da doutrina espírita. 150 anos do seu desencarne. Então, diante de um momento de transição, hoje nós estamos lembrando Allan Kardec. O mundo está vivendo essa transição. Então, escritor francês considerado o pai da doutrina espírita. Seu nome de nascimento, para quem não sabe, Hippolyte Léon Denisard Rivaillot. Allan Kardec foi o pseudônimo adotado a partir do momento que ele assumiu a doutrina espírita, ou seja, começou a ditar as suas obras. E também, já em breve, vamos lembrar de 162 anos, 18 de abril, quando lançou a primeira, que foi o Livro dos Espíritos. Inicialmente com 500 perguntas e depois se consolidou-se com 1019 perguntas e respostas. Então a obra de Kardec ela é estudada e colocada hoje em torno de 15 mil casas espíritas somente no Brasil. Hoje então, dando início à nossa Semana Espírita, estamos recebendo a visita da Janetinha, como é conhecida nos trabalhos da FERDES. Ela e seu esposo estão presentes, trabalhadores da causa, pertence ao Instituto Terceira Revelação, Instituto Espírita Terceira Revelação de Porto Alegre. Vocês lembram do Aureci, que muitas vezes esteve conosco, pois pertence à mesma casa, lá em Porto Alegre. Então é com muito prazer que nós estamos recebendo pela primeira vez, sejam bem-vindos. Iraci, seu esposo, também tem muitas atribuições no movimento espírita. Atualmente, ele gosta muito de ser vice da casa, é vice da UDS, que é a mesma UME, e é vice do CRE, primeiro, a regional de Porto Alegre. Esse é um dos vice. E a Janetinha, além de ser colaboradora da FERGS, é uma trabalhadora de todas as obras, de todas as causas da sua casa. E para quem não sabe, ela é escritora. Ela tem essa obra aqui, ao qual ela vai falar o seu tema. A sua primeira edição já foi esgotada, em breve estará saindo a segunda edição, As Algemas Emocionais da Alma. Então, seja bem-vinda. E agora, na sequência da abertura dos trabalhos, nós vamos ter convite para os senhores e depois leitura do Evangelho, prece inicial, e na sequência vamos passar para a nossa palestrante. Então, meus irmãos, antes de nós iniciarmos o nosso trabalho da noite, eu gostaria de pedir que, se porventura tiver com o telefone ligado, a te pede que desligue ou deixe no silencioso durante esse período. E também vamos lembrar que durante toda essa semana de estudos espíritas não vai ter passes. Os passes serão, por ocasião da prece final, serão passes espirituais. Inclusive, na noite de hoje, o nosso presidente já pediu a Janete faça a prece de encerramento, que vai servir como passe espiritual. Nós também vamos divulgar a nossa programação, hoje a abertura, com o tema As Algemas Emocionais da Alma, com a Janete. Amanhã, segunda-feira, Brasil, Pátria do Evangelho, com a Neuza Menezes, de Santa Maria. Na terça-feira, o Cleto Brutes, de Santo Ângelo, o tema Em Paz com a Vida. Na quarta-feira, nossa irmã Mariângela Leivas Amorim, de Santa Maria, vai falar sobre paz, a grande conquista. No dia 4, na quinta-feira, o tema é depressão, o que é e como tratar, com o João Elias Lança Nova, de Alegrete. E o encerramento, não, na sexta, já tem a sexta. Sexta-feira, com o Velocino Camargo Neto, de Porto Alegre, já teve várias vezes conosco, e o tema é a missão de Paulo, e o encerramento, em que houve uma alteração, ele está presente, problemas familiares, foi substituído, então, o Jair Almeida, aquela nossa irmã aqui de Formigueira, a Ana Cruz, e vai falar, então, sobre bem-aventurados os pobres de espírito, que seria o encerramento. Então, nós vamos
dar início aos nossos trabalhos com a leitura do Evangelho para Renato, e nós faremos a prece inicial e passaremos para a nossa vida, se não der tempo. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Carregar a cruz. Quem quiser salvar a vida, a perderá. Sereis bem felizes quando os homens vos odiarem, vos separarem, vos tratarem injuriosamente, rejeitarem vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos nesse dia e alegrai-vos, pois uma grande recompensa vos está reservada no céu. Pois foi assim que os pais deles trataram os profetas. Lucas. Ao chamar a si o povo e os discípulos, Jesus disse: se alguém quiser me seguir, que renuncie a si mesmo, que carregue sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a si mesmo se perderá, e aquele que se perder por amor a mim e ao Evangelho se salvará. De fato, de que serviria a um homem ganhar tudo e perder a si mesmo? Alegrai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem e vos perseguirem por minha causa, porque sereis recompensados no céu. Estas palavras podem ser interpretadas do seguinte modo: sede felizes quando os homens, pela má vontade manifestada para convosco, vos derem a ocasião de provar a sinceridade de vossa fé, porque o mal que vos fizerem é vosso proveito. Lamentai-os por sua cegueira, e não os amaldiçoeis. Depois acrescenta: aquele que quer me seguir, carregue sua cruz, ou seja, que suporte corajosamente as dificuldades que sua fé lhe acarretar. Pois aquele que quiser salvar sua vida e seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus, enquanto aqueles que tiverem perdido tudo na terra, até mesmo a vida, para o triunfo da verdade, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e do desprendimento demonstrados. Mas àqueles que sacrificam os bens celestes aos prazeres terrenos, Deus dirá: já recebestes a vossa recompensa. Então vamos, nesse momento, agradecer, porque estamos iniciando a 34ª semana de Estudos Espíritas. Portanto, sabemos que inicia nesta noite uma grande festa espiritual na nossa região, podemos dizer. E a nossa casa, Jesus Nazareno, se enche de luz com a presença de tantos irmãos, como a nossa irmã Janete, que se desloca de Porto Alegre para nos trazer informações importantes que vão facilitar o nosso caminho à presente encarnação. Que possamos absorver o máximo, porque as vibrações desta casa, o amparo espiritual que foi organizado há muito para esse evento, está totalmente favorável para que isso aconteça. Desta forma, agradecidos, nós vamos dar início
aos trabalhos dessa noite e da 30ª semana de Estudos Espíritas. Muito obrigado, Jesus. Graças a Deus. Só para lembrar também, para a Lali está dizendo que a obra da Janete tem uma venda ali que está disponível depois no encerramento. Uma boa noite a todos. É uma imensa alegria estar aqui. Uma gratidão imensa pelo convite, por esses rostos sorridentes, por essa casa repleta de irmãos, de trabalhadores, de conhecidos, quem sabe, de outras épocas. É sempre bom encontrar ou reencontrar corações dispostos a aprender, a crescer, a se iluminar. Nós vamos falar sobre esta obra, As Algemas Emocionais da Alma, que foi ditada pelo amigo espiritual Kalfik. Kalfik nos diz, nos relembra, que nós somos espíritos imortais e que nessa condição nós já vivenciamos inúmeras experiências, nós já reencarnamos em inúmeras existências. Em cada existência, nós erramos e acertamos, nós progredimos, mas muitas vezes nos equivocamos. E tudo aquilo que nós passamos nessas existências, todos os nossos erros ficam arquivados nas cavernas do nosso subconsciente. Algumas coisas nós resolvemos, nós avançamos, em alguns setores nós nos melhoramos. Mas existem equívocos que nós não conseguimos resolver, assim como nesta existência, por exemplo, tem acontecimentos que nós ainda não solucionamos, tem problemas que nos perturbam e que nós ainda não encontramos a solução. Pois bem, com certeza, meus irmãos, todos nós que aqui estamos já com um determinado nível de conhecimento intelectual, com um determinado avanço moral, com certeza todos nós já reencarnamos centenas de vezes. E em cada uma dessas existências nós fomos deixando alguns erros para depois, alguns equívocos para ajustar mais tarde, como nós fazemos hoje na atual existência. E isso vai se avolumando dentro de nós e vai nos formando um banco de entraves, de bloqueios para as existências posteriores. Ou seja, tudo aquilo que nós não resolvemos no campo das emoções, que nós não conseguimos solucionar, que nós não conseguimos enfrentar, nós deixamos para depois e isso vai nos trazendo um bloqueio em relação às situações futuras. Mas, como tudo na vida decorre da lei de causa e efeito, chegará um momento em que aquele erro que nós deixamos para depois, em que aquele fato que nós não conseguimos solucionar num passado remoto, vai se apresentar para nós novamente em algum momento da existência, para que nós busquemos agora, então, a solução para aquela problemática. Calvin nos relembra do gatilho emocional que faz sangrar essas feridas do passado. O que é um gatilho emocional? É uma situação cotidiana, uma situação que para a maioria de nós é algo absolutamente normal. Mas para aquele irmão que está vivenciando aquela problemática, que tem aquele bloqueio em relação àquela situação, pode representar uma situação de medo extremo, uma situação de pânico, um receio aparentemente injustificado. É um novo trabalho, é um reencontro com um amigo do passado, é o aparentemente estar conhecendo uma pessoa que não conhecíamos, é um lugar que nos traz lembranças, é uma situação que dispara nas nossas lembranças aquela situação não resolvida numa existência passada.
Mas esse gatilho não se apresenta como algo que nós relembramos imediatamente. É um sentimento, uma sensação ruim, uma sensação de algo que nos desafia, que nos desagrada, que parece ser gigantesco diante de nós, mas que nós não lembramos nitidamente de onde vem, de que momento está sendo relembrado. Mas por que isso acontece agora? Se nós sabemos que Deus não castiga, que tudo decorre da lei de causa e efeito, essa lembrança, esse fato que nos remete a um bloqueio emocional do passado, se apresenta no momento em que nós já reunimos as condições para trabalhar aquela problemática do passado. Ou seja, no momento em que nós estamos preparados, porque tudo é perfeito na lei divina, na lei do Pai. Então nada acontece por acaso, ou seja, tudo que eu estou vivenciando hoje acontece porque eu já tenho uma preparação espiritual, uma preparação emocional, uma evolução suficiente para enfrentar aquilo que eu estou vivenciando. Mas nem sempre nós nos sentimos preparados. Muitas vezes nós fugimos dessas situações que se apresentam na nossa existência. E nesse caminho de fuga, de tentar não enfrentar agora, de tentar adiar novamente a nossa problemática, nós buscamos muitas saídas. Uma dessas saídas, desses caminhos de fuga, é buscarmos a nossa realização na aparência. E o irmão nos diz que a alma vazia forja um vaso de porcelana. Por que um vaso de porcelana? Porque é algo que aparenta ser vistoso, lindo, colorido, caro, reluzente aos olhos do mundo. Então, quantas vezes nós fugimos dos nossos problemas tentando aparentar aquilo que nós não somos? E não falamos apenas da aparência física, falamos do orgulho de uma situação que nós ainda não vivenciamos intimamente, mas que tentamos aparentar. Os cargos, o status social, nos incluirmos em grupos de amigos, em relações sociais que, embora nos sejam prejudiciais, nos tornem mais vistosos aos olhos do mundo. Ou seja, criamos uma carcaça que não nos pertence, ao passo que a nossa alma chora, que o nosso espírito sofre diante dos problemas que teria que enfrentar e para os quais não tem coragem de direcionar a sua força, a sua coragem, a sua energia. E perdemos o nosso tempo colocando a nossa força, todo o nosso vigor na aparência, em aparentar aquilo que ainda não desenvolvemos em nós. Porque o verdadeiro brilho é o do espírito feliz, é o da alma serena, é o do homem que está vivenciando uma situação de paz. É daquele que tem força e coragem para enfrentar e superar todas as suas dificuldades. Mas nós continuamos fugindo, porque nós nos perdemos no nosso egoísmo. E o egoísta, meus irmãos, é aquele que se vê como o centro do mundo. Os seus problemas são os mais difíceis, as suas angústias são as maiores, as suas necessidades são as mais urgentes, a sua dor é a mais sofrida diante de todos os seus irmãos. Então, nesse egoísmo, nós nos fechamos em nós mesmos e aumentamos a nossa tristeza. Nos isolamos do mundo porque não conseguimos visualizar todos os outros irmãos que estão ao nosso redor, cada um com a sua cota de sofrimento, como seres iguais a nós.
como seres que têm o seu quinhão de sofrimento, assim como nós. Porque para cada um, a sua dor, o seu problema, é claro que é mais urgente, mas devemos ter um equilíbrio ao mensurar as nossas dificuldades e as nossas necessidades. E também as nossas qualidades. Porque quando nós queremos fugir, nós nos enganamos, tentando passar ao mundo a imagem de alguém que é melhor, de alguém que é mais resolvido, de alguém que é mais feliz. Mas todas as almas neste mundo de provas e expiações estão na mesma caminhada. Então a todos nós, meus irmãos, se apresentam as dificuldades, as lutas da vida. E nós continuamos nessa batalha ilusória e nos apegamos aos bens materiais. Quando o nosso vazio aumenta, quando a nossa alma está vazia de bons sentimentos, nos apegamos às nossas coisinhas. E Calvin nos relata numa passagem do livro que atualmente nós compramos e queremos comprar cada vez mais, na esperança que esses bens supram as nossas carências. E comprando sem medida, nós nos endividamos. E as dívidas tiram a paz da nossa consciência, porque ninguém consegue colocar a cabeça no travesseiro e descansar serenamente quando está devendo. E está devendo porque comprou aquilo que geralmente não necessita. Porque nós não conseguimos utilizar tudo aquilo que nós compramos numa existência. Mas nós temos esse interesse desmedido pela matéria, ao passo que tudo aquilo que nos acompanhará no retorno à pátria espiritual se distancia em muito dos bens materiais. O que volta conosco é a nossa consciência, é o sentimento de amizade, é o sentimento do trabalho bem feito, de termos cumprido com a nossa tarefa. São as emoções positivas ou negativas que nos acompanham no além-túmulo. Porque todos esses bens materiais aqui permanecem. O que pode ir conosco é o desconforto de ter utilizado a nossa energia para nos apegarmos à matéria indevidamente. Mas continuamos a nossa fuga. E quanto mais nós adquirimos os bens materiais, mais nós queremos. Então começamos a olhar para o lado e verificamos que alguém sempre tem mais. E invejamos os bens do nosso próximo. Invejamos a felicidade do nosso próximo. Desejamos ter a forma de vida do nosso irmão. E assim nos tornamos ingratos. Porque sempre haverá alguém que terá mais bens do que nós. Sempre haverá alguém que nos parecerá mais feliz. Sempre haverá alguém que nos parecerá ter uma família mais harmonizada do que a nossa. Olhemos para nós, para o que nós temos, para os presentes que Deus nos deu, para a infinidade de presentes que nós recebemos diariamente, na presença dos nossos familiares, dos nossos amigos, no trabalho, no conhecimento, nas dificuldades que nos elevam, que nos edificam, para que nos tornemos seres melhores, para que lapidemos a nossa alma, para que tiremos uma lição de todo e qualquer problema. E lembremos, meus irmãos, de perdoar a todos aqueles que nos prejudicam. Lembremos de perdoar aqueles que nos magoam. Porque quando nós olhamos para o nosso próximo e invejamos, nós criamos uma psicosfera de dissabor, de desentendimento. Nós quebramos aquela energia que deveria ser de fraternidade, aquele elo que deveria ser de colaboração. E a partir daí começamos a nos magoar. E vamos ameaçando mágoas dentro de nós.
Mas para crescer, além de nos desprendermos da materialidade, da inveja do que o outro tem, nós temos que aprender a perdoar. E Calvin faz esta comparação, nos dizendo que o perdão é como uma brisa que nos separa por uma parede de cristal das tempestades. Ou seja, por meio dessa parede cristalina, eu consigo visualizar todas as dificuldades, todos os defeitos do meu próximo, mas isso não me atinge, mas isso não me altera a minha paz. Ao mesmo passo, do lado de lá dessa parede, ele também visualiza todas as minhas dificuldades, as minhas agruras, as minhas mazelas, mas me perdoa. Ou seja, quando há perdão, a calúnia do meu próximo não me ofende. É a minha paz que predomina. É a certeza de quem eu sou, das minhas qualidades. E não permito que a ofensa do meu próximo penetre a minha existência. Temos então que aprender a perdoar, mas nós não temos tempo muitas vezes para isso, porque nós estamos fugindo nos bens materiais e por outros descaminhos que a existência material nos traz e que nós optamos indevidamente. Nos perdemos no caminho do desequilíbrio sexual, por exemplo, na sexualidade desacerbada, na sexolatria, na prostituição, no vício do sexo pelo sexo. E nisso nós desperdiçamos a nossa energia para os vínculos verdadeiros de amor, de afeto, de entendimento. E quando nós nos perdemos nesse caminho de desequilíbrio sexual, meus irmãos, o caminho de volta é longo. O caminho de retorno é tortuoso. É preciso mudar todo um comportamento viciado para reencontrar o equilíbrio das emoções verdadeiras, para que possamos conviver com sentimentos verdadeiros, nos entendendo, nos perdoando, nos amando. Mas para nos perdoar, ainda temos que não guardar ressentimento dentro de nós, porque espíritos superiores não se ressentem. Eu sempre faço uma pergunta nesta exposição. Alguém aqui não guarda mais nenhum tipo de ressentimento? Em meio a uma situação? São inúmeras exposições já desta obra, graças à benesse do Pai, e nenhuma vez algum irmão ergueu a mão. Eu também não ergo, porque todos nós estamos a caminhar. Todos nós ainda nos magoamos e muito com o nosso próximo. Todos nós ainda guardamos ressentimento em determinada medida. Cabe a cada um de nós, então, avaliar em que nível eu estou da caminhada, de acordo com o meu grau de ressentimento pelo meu próximo. O quanto eu já consegui evoluir? O quanto será que eu já consigo perdoar aqueles que me ofendem? Ou eu ainda brigo dentro do meu lar com o irmão que tirou o meu objeto preferido do lugar, para não falarmos em situações bem mais graves, mais sérias, que todos nós vivenciamos. Nós nos perdoamos dentro do nosso lar pelas dificuldades, pelas mazelas de cada membro da nossa família. Nós conseguimos dormir sem guardar ressentimento com aqueles que moram dentro da mesma casa? Ou nós estamos nos tornando infelizes pelo peso das nossas marcas? Calvin nos diz que não há regras para a felicidade, que ela é um estado emocional. E com certeza a felicidade é um estado emocional de paz. É sentir-se bem sem estar desafiando qualquer lei natural. É sentir-se bem sem estar prejudicando qualquer irmão. Ou seja, ela é individual, é um estado emocional de cada um, mas não pode fazer o próximo sofrer. Não pode
desafiar as leis divinas. Cada um de nós tem um dom, cada um de nós tem desejos, cada um de nós tem vontades individuais, cada um de nós tem uma trajetória. Nessas centenas de reencarnações, cada um de nós trilhou uma caminhada específica. Ninguém caminhou sobre os nossos passos. A caminhada é individual, as dores e as alegrias. Mas o caminho da felicidade é igual para todos, apesar das diferenças e escolhas individuais. Que felicidade nós estamos buscando? Onde é que nós estamos buscando a luz de que tanto falamos? A luz está dentro de cada um de nós. Tudo no universo é luz. Porque Deus é luz. Porque Deus é amor. Porque Deus é bondade. Então, meus irmãos, até mesmo a dor é luz. Tudo que nos rodeia é luz. Então, se não houver nenhuma luz em torno de nós, é hora de acendermos uma. Porque essa semente de luz está dentro de nós. É a herança divina que Deus, nosso Pai, deu a cada um de nós. Então, nós somos luz, nós somos paz. E temos que despertar essa herança dentro das nossas almas, dos nossos espíritos e colaborar para que o mundo tenha paz. Calvin nos diz que a Terra está rodeada de barulho ao mesmo tempo envelhecido. O barulho da discórdia, da violência. O barulho das coisas inúteis que nós propagamos aos quatro ventos. E silenciamos acerca do amor. E silenciamos acerca da paz. E silenciamos acerca das pequenas e boas ações do cotidiano. Porque a maioria de nós já somos os homens de bem. Pagamos as nossas contas, cuidamos das nossas famílias, das nossas casas, trabalhamos nas nossas profissões, cumprimos com as nossas obrigações, então já somos homens de bem. Mas propagamos tão pouco essa felicidade e damos tanto valor à discórdia, ao barulho do negativismo, das más escolhas, das intrigas, das calúnias, dos dissabores. Somos doutores da vida alheia. Será que nós já sabemos tudo acerca de nós? Será que nós conhecemos a essência do nosso espírito? Nós sabemos qual é a nossa missão neste mundo? Nós temos consciência de estar cumprindo a missão que nos foi proposta no projeto reencarnatório? Ou estamos ainda perdidos na caminhada, buscando nos falsos prazeres a nossa felicidade? Onde é que nós estamos buscando essa felicidade, essa luz que tanto necessitamos? Na fofoca, quem sabe? Na discórdia? Na acusação? Calvin nos alerta que o silêncio é caridade. Quando aquilo que nós formos falar puder machucar. E quantas vezes nós magoamos pela fala? Equilibrar a nossa fala, a nossa conversação é um processo necessário. Saber calar no momento em que aquilo que a nossa voz disser puder prejudicar o nosso próximo. Saber calar para não nos prejudicarmos. Saber falar com doçura. Saber exercitar a compaixão para com aqueles que estão necessitados. Nós somos caminhantes de milhares de anos. Calvin nos faz uma proposta, que nós escutemos as nossas vozes interiores. Que vozes são estas? Se nós já vivemos centenas de encarnações, em cada uma dessas existências nós aprendemos muitas coisas. Nós tivemos já inúmeras famílias biológicas, nós já exercitamos inúmeras profissões.
Quanta coisa nós já aprendemos nessas vidas pregressas. Todo esse aprendizado está arquivado no nosso subconsciente, interligado diretamente ao nosso perispírito. Portanto, meus irmãos, se nós estivermos em momentos de extrema dificuldade, em que nos parecer que não há solução para nós, oremos, meditemos, silenciemos e ouçamos as vozes interiores. Busquemos dentro de nós mesmos, nesses aprendizados milenários, a solução para a problemática que nós estamos vivenciando agora. Roguemos o auxílio da espiritualidade e eles nos conectarão ao conhecimento que está dentro de nós mesmos. E nós buscaremos essa força, essa informação, essa energia, essa coragem para solucionar a problemática atual. Que muitas vezes é aquela problemática que nós não resolvemos numa vida passada e que agora se apresenta novamente porque já estamos preparados para enfrentar o desafio, para cumprir com aquela tarefa específica. Além das nossas vozes interiores, no nosso pensamento habitam as vozes de todos que se encontram no mesmo nível espiritual. Ou seja, quando eu emito um pensamento positivo, eu me conecto instantaneamente com todos os espíritos encarnados e desencarnados deste globo que vibram na mesma faixa, no mesmo nível de positividade. E eu me fortaleço. Mas quando eu emito um pensamento negativo, também estou sujeito a me conectar instantaneamente com os irmãos encarnados e desencarnados deste globo que vibram na mesma faixa negativa. Por isso, meus irmãos, a responsabilidade por tudo aquilo que nós pensamos. Mas tudo começa com as emoções. A emoção é aquele sentimento que vem dentro do nosso peito, que nos traz alegria, felicidade ou angústia, tristeza, aquela sensação passageira. Mas quando a emoção perdura, ela vai habitando os nossos pensamentos diariamente e ela se transforma em sentimento, em algo que nos acompanha dia após dia. E esse sentimento vai se exteriorizar nas nossas atitudes. Então vejam a responsabilidade por cada pensamento que nós emitimos, por cada emoção que nós não conseguimos controlar, pelos sentimentos que nos desequilibram e pelas atitudes que nós mostramos para o mundo. Então nós temos que vigiar as nossas emoções constantemente. Além disso, nós vivenciamos uma experiência corporal. Então tudo que nós sentimos, o nosso corpo sofre diretamente. E é por isso que existem tantas doenças para as quais nós não encontramos a cura, ou para as quais já existe a cura, mas nós, naquela situação específica, não conseguimos nos curar, porque é a nossa alma que está doente, e o nosso corpo, por mais que receba o medicamento, sozinho não consegue encontrar a cura, porque está intimamente ligado àquele espírito que emite emoções destrutivas e que acaba por adoecer a matéria e que muitas vezes leva ao desencargo. Então, mais uma responsabilidade em relação às nossas emoções e sentimentos. Apesar de todas essas dificuldades que nós trouxemos, Calf nos traz uma boa notícia que todos nós já sabemos, na verdade, que muitos autores nos trazem, que já despontam na terra inúmeros brotos do amor. As nossas crianças, os nossos jovens, espíritos muitas vezes treinados em esferas superiores, que vêm reencarnar entre nós para iluminar este planeta, para alavancar o nosso progresso, para que entremos finalmente no ápice da era da regeneração. Esses espíritos, meus irmãos, embora
muitas vezes superiores a nós, necessitam ser educados. Porque é lá na infância que nós formamos um banco de culpas, de compulsões, de bloqueios, de entraves, de acordo com aquela educação que nós recebemos. Se esse espírito já tiver uma bagagem mais evoluída, já tiver uma vivência maior, ele pode encontrar ao longo da existência aquilo que lhe foi negado na infância. Mas é muito mais fácil cultivar o que germina dentro de nós desde a mais tenra idade. Ou seja, é muito mais fácil para esses espíritos cumprirem a sua missão aqui na Terra quando recebem desde a tenra idade a educação. A educação pelo amor, a educação com o Cristo, a educação com os verdadeiros valores, a educação que norteia a razão, a emoção. E nós observamos muitas famílias confundirem o amor com o dar tudo. O que é que nós estamos dando para os nossos filhos? Bens materiais? Oportunidades materiais? Temos que dar informações suficientes para que saibam resolver os seus problemas quando adultos. Temos que dar equilíbrio entre a razão e a emoção. Temos que dar amor, mas amor verdadeiro. O amor que diz não, o amor que educa, o amor que mostra o que é certo e o que é errado, o amor que apresenta o Evangelho do Cristo desde a mais tenra idade. O amor que mostra as dificuldades da encarnação, que apresenta a vida não como um palco de diversões, mas como um local de trabalho, de crescimento, de estudo, de desenvolvimento emocional, para que esses pequeninos se tornem homens capazes de cumprir com a missão que lhes foi proposta, que é a de regenerar o nosso homem. Porque se nós não apresentarmos aos nossos filhos, aos nossos netos, esse equilíbrio emocional, a ilusão se apresentará a eles em forma de verdade. E a ilusão está no álcool, nas drogas, no cigarro, na sexolatria, na automutilação, no suicídio, na prostituição, em tantos caminhos equivocados que destroem os nossos lares. Apresentemos aos nossos filhos o que é bom, para que não sejam roubados de nós pela ilusão, que vem disfarçada de luz, que vem tentando se fazer de algo belo, de algo maravilhoso. Mostremos aos nossos filhos a essência do bem, para que não se tornem os eremitas da atualidade, jovens trancafiados nas cavernas chamadas quartos, que não conseguem se relacionar sequer com seres da mesma idade, que não conseguem equilibrar as suas emoções, que não conseguem trocar a afetividade. E nós sofremos juntos as consequências desses descaminhos. Se queremos um mundo de regeneração, é hora de educar as emoções dos nossos jovens, aceitando as diferenças, porque eles vêm com novas ideias, com novas formas de viver, com novas escolhas, mas toda essa diversidade que nós vivenciamos agora, ela pulveriza ideias para alavancar a evolução. Nós renascemos diferentes uns dos outros para evoluirmos, para que os talentos sejam aproveitados, para que as diferenças sejam respeitadas, para que exercitemos a compaixão diante das dificuldades dos nossos irmãos, para que possamos um dia cantarmos juntos o cântico da sabedoria, o cântico do entendimento, de que somos todos iguais, de que somos todos irmãos, para que um dia, com a nossa alma repleta de amor, desvencilhados dos grilhões dos sentimentos negativos, possamos irradiar junto com o universo luz e felicidade. Essa luz que habita dentro de nós,
essa luz que nos faz todos iguais, a luz que se encontra na caridade. A caridade que substitui teias de pensamentos negativos, teias perniciosas, por elas vaporosos de amor e fraternidade. Todo negativismo pode ser substituído por elos vaporosos de amor e de fraternidade. Mas esses elos provêm das nossas atitudes. Depende da mudança de cada um de nós. Depende de que nos tornemos seres efetivamente amorosos. De que nos sintamos efetivamente irmãos e nos amemos indistintamente. Já amamos aqueles que estão dentro do nosso lar? Que dirá aqueles que fazem parte de toda a comunidade que nos rodeia? Em que ponto da caminhada nós estamos? A quem nós já conseguimos amar? Nós já nos amamos o suficiente para amar o nosso próximo? Nós estamos aqui protegidos por Jesus, pelo Espírito de verdade, treinado em esferas superiores, e por uma falange gigantesca de irmãos já mais evoluídos, que nos intuem diariamente para o bem, que nos ajudam a solucionar as nossas dificuldades. Mas nós temos que aceitar a ajuda. Nós temos que nos conectar com a espiritualidade de luz pelas boas ações, pelos bons pensamentos, trocando as emoções negativas por emoções positivas, vibrando numa faixa de luz, vibrando numa faixa que nos proporcione a comunhão com esses espíritos. Por fim, Calf nos deseja que o nascer do dia da alegria, veja bem, esteja próximo para a humanidade, encerrando o último ato da noite de emoções sombrias. Que todas as almas sejam aliviadas pelo exemplo de sabedoria daqueles que já alcançaram as moradas celestes deste universo infinito. Por fim, meus irmãos, nós vamos fazer uma abordagem sobre esta imagem da carta. Nós observamos ali à primeira vista pássaros esvoaçantes dentro de um rosto, o sol. Imaginamos, em primeiro lugar, as nossas emoções se libertando, a luz iluminando as nossas almas. A comunicação mediúnica, após a publicação desta obra, Calf veio e nos trouxe um esclarecimento um pouquinho maior acerca desta imagem. Ele nos diz que todos nós, quando reencarnamos, somos como bandos de pássaros que partem dos braços do Pai em direção a uma terra desconhecida, a uma terra prometida, onde encontrarão o verdadeiro alimento. No início, esses pássaros voam desordenadamente, uns mais altos, outros mais baixos, uns mais rápido, outros mais devagar. Uns pousam aqui, outros acolá, uns enfrentam tempestades, outros enfrentam desertos, outros pousam sobre as flores. Mas até que um dia todos chegarão ao mesmo lugar, a esta terra prometida, repleta de amor, de entendimento, de paz, de convivência fraterna, de respeito entre todos os povos, onde não há cadeados, onde não há cercas, onde não há muros, onde há aceitação de cada individualidade, onde todos se amam indistintamente. Então, neste momento, unidos fraternalmente, no amor que o Pai prometeu a todos, esses pássaros erguem voo novamente e retornam aos braços do Pai. Mas desta vez, o voo é equilibrado. Todos, lado a lado, sem que nenhuma alma fique no caminho, sem que ninguém fique esquecido, sem que nenhum deles permaneça em sofrimento. Todos felizes, aliviados das suas dificuldades, tendo cumprido a jornada de aprendizado, e então voam felizes em direção ao sol, em direção à luz, à plenitude que o Pai prometeu para todos nós, a felicidade, o ápice
do amor e do conhecimento, retornando juntos à casa do Pai, para vivenciar a plenitude que Deus prometeu a cada um de nós. Que nós possamos, de preferência, ao final dessa encarnação, alçar o nosso voo um pouquinho mais elevado e retornarmos leves e aliviados das nossas mazelas, com as nossas feridas cicatrizadas, com as nossas diferenças, as nossas arestas aparadas, com o perdão abundante nos nossos corações, para que possamos todos nos amar como irmãos, em relação a todos aqueles que passaram pela nossa caminhada. Obrigada pela oportunidade, gratidão por esse momento, e vamos então à nossa prece, para recebermos o nosso passe, mantendo essa energia, essa psicosfera que nos envolve. Elevemos o nosso pensamento a Jesus, a espiritualidade que nos envolve, aos mentores desta casa, a Cipé, a Ismael, a todos os espíritos da falange redentora do Espiritismo, para que estejam conosco neste momento, por meio dos nossos pensamentos, das nossas emoções, e roguemos a Deus por pensamentos de paz, de amor, de alegria, por bênçãos de saúde e de felicidade para todos aqueles que nos preocupam, por luz para os nossos lares, por entendimento em todos os ambientes que frequentamos, por alegria e paz para todo o universo. Que essa luz que nos envolve se propague ao infinito e chegue a todos os seres da criação, para que um dia, com a bênção do Pai, reine entre todos nós o amor, a paz, o entendimento, o perdão. E assim, meu Pai, abastecidos e agradecidos por este momento, recebemos o nosso paz, as vibrações de saúde, de alívio, de calma, de paciência. E te agradecemos por todas as experiências da encarnação. Que esta paz, que esta luz permaneça em nós. Que esta oportunidade se repita muitas outras vezes, não apenas com a nossa presença, mas com a presença de todos os trabalhadores do Cristo. Que possamos ser luz e paz e amor e compaixão em todos